Vou lá, vamos lá. Então, quando eu esquecer de acompanhar aqui com as páginas, me avisem, porque da outra vez eu fiquei lendo e ficou lá para trás. Então, vamos lá. Deus habita com agrado na tranquilidade dos corações, nas almas sossegadas e em calma. Ele mesmo é a paz e na paz tem sua morada. Fazei-vos, pois, tais que Deus esteja sempre convosco, que convosco vá e viaje, que regresse convosco, que jamais vos vejais separados dele. Não vos abandonará, se mesmos não o abandoneis. Onde quer que vós vades, não vos encontrareis a sós se Deus está convosco. Purificai vossa consciência, a fim de que Deus se digne habitar em vós. Encontre sua morada limpa e convenientemente disposta, porque ele mesmo disse: Edificai-me um santuário, e nele morarei em vós. Quero comentar várias coisas para começar, que Santa Faustina fala que Deus detesta almas tagarelas, que ele simplesmente não fica na alma tagarela. Olha que louco, hein? E a gente tem muito costume de falar muito, né? E tela, né? Computador, música, é, entra no carro, já liga a música, liga a notícia, entra no computador para ver nada. Sim, saibam que isso tudo Deus já acabou, né? Aí as pessoas pensam que elas ainda estão em estado de graça porque elas não cometeram nenhum pecado mortal. Mas a coisa não é assim, tão simples quanto parece, não é matemático, né? Deus não é assim. Deus é amor. Se você não está nem aí para Ele, o que que Ele vai ficar fazendo, né? Assim, como que Ele vai conviver, né, com pessoas que realmente não estão aí para Ele? Né? Ele não convive essa união, esse estreitamento, isso que a gente está chamando de vida interior, né? Isso que a igreja, através da teologia cética e mística, chama de vida interior. Precisa, né, haver um espaço dentro da gente para isso acontecer. Se tiver muito entulho, não acontece. Então, vejam, todas as coisas que a gente tem colocado aqui, né, que a igreja ensina são necessárias. À noite, fazer exame de consciência. Como eu vou limpar minha consciência se eu não sei se ela está limpa? Como eu vou varrer a casa se eu não tenho uma vassoura? Se eu nem examinei debaixo, né, do tapete o pó que tem? Então, assim, não existe vida interior sem exame de consciência para poder confessar. Não existe vida interior se eu não tiver com minha confissão em dia, no mínimo uma vez por semana, porque a gente precisa confessar os pecados veniais, eles são um grande problema para a gente, eles entulham a nossa alma e fazem com que esse Deus não habite em nós. Como não mudar o nosso comportamento até dentro da igreja, que na verdade virou uma feira, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que o Carlos consegue não ter isso, né? Em Portugal, porque já me disseram que lá as pessoas, no mínimo, são educadas. Aqui é uma loucura, vira uma feira antes da missa. Vocês acham que Deus assim está ali? Ele está em corpo, sangue, alma e divindade dentro do sacrário, né? A maioria das pessoas que comunga ali sem disposição interna, não colhe nenhum fruto da Eucaristia, mas assim, zero fruto da Eucaristia. Então, assim, é mesmo que está na feira, no cinema, andando na calçada, não tem vida interior, não tem vida interior, sabe? Fica falando, não para de falar, sabe? Para arrumar as coisas da igreja, em vez de fazer um espírito de silêncio, e de oração, tá andando para lá e para cá, todo mundo parece assim, sabe? Que tá louco. Olha, a Jacinta, uma das videntes de Fátima, criancinha, falava que Deus não suporta isso dentro da igreja dele e que isso é totalmente diabólico, porque vocês pensam que o diabo não está ali, ele está ali tentando todo mundo para não colher os frutos da Eucaristia nem da missa. E as pessoas estão fazendo exatamente o que ele quer. Bagunça, balbúrdia, não colhe fruto.
Então, assim, nas nossas paróquias, o que a gente vê é isso. E ninguém está colhendo fruto. Ninguém ali está colhendo fruto. Se não se concentrar, se não, sabe, se não botar, entrar dentro da própria alma, se não fechar o olho. Aliás, eu recomendo que fechem o olho, se vocês puderem, tenham um tampão de ouvido, que eu tenho. Antigamente eu tinha vergonha de colocar isso na frente de todas as pessoas. Hoje em dia eu não tenho nenhuma vergonha, porque as pessoas não têm vergonha de parar de falar, ó, eu tenho um tampão de ouvido. Eu boto o tampão e não quero saber, porque eu não estou ali para ser amiga das pessoas, para ouvir fofoca. Eu estou ali para Deus, para Deus. Senão eu vou para o inferno, gente. As pessoas têm que lembrar isso. Existe a possibilidade do inferno até a hora da nossa morte, né? Então, assim, é preciso que algumas pessoas comecem a fazer esse movimento dentro da igreja do silêncio interior, né? De parar de se movimentar e parar de falar. Senão, elas estão ali fazendo nada. É melhor até nem ir, né? Fazer o que ali? Não está fazendo nada. Ela não está fazendo nada, ela está ocupando um espaço físico, né? A alma dela vai sair dali e vai chegar pior do que entrou. Ainda pior porque comungou, sem confessar, sem fazer exame de consciência, não ficou em silêncio, não dispôs a alma. Não existe isso. A Eucaristia, ela só funciona se a pessoa dispõe a alma para receber a Deus. Isso é catecismo da Igreja Católica. Não acontece nada. Tá comendo a própria condenação. Não acontece nada. E se tiver em pecado mortal, está comungando a própria condenação. Então, assim, a gente precisa ficar em silêncio e fazer reparação nessas horas de rezar pelos nossos sacerdotes e pelas pessoas que estão ali. E dar esse exemplo de silêncio. E pedir silêncio para as pessoas, porque eu, por exemplo, sou a pessoa mais antipática do mundo porque eu peço silêncio. E tem horas que é tanta insanidade do teu lado, você tem que falar para a pessoa, por favor, será que você pode parar de falar? Porque eu não estou conseguindo rezar. Não é um egoísmo meu, é uma necessidade. Eu preciso de Deus. Se a pessoa não precisa, eu preciso, né? E eu preciso me salvar nessa hora. É a única hora que eu preciso pensar primeiro em mim, sabe? Outro dia uma amiga minha fez uma imagem bem interessante, é que nem no voo, né? No voo de avião. Quando o avião está caindo, você tem que botar o oxigênio primeiro em você e para depois botar no outro. É a única hora que eu primeiro tenho que botar em mim para depois botar no outro. Então, eu preciso da graça. Se a pessoa não precisa, eu preciso. Porque eu já me conheço, eu já sei que eu sou toda errada, que eu sou uma grande pecadora, que eu não tenho nada que preste e que, se não for a graça de Deus, eu vou pecar, porque eu já passei mais de 40 anos longe da igreja fazendo as piores coisas. O que que eu vou fazer se eu não tiver a graça? Vai ser até pior, porque eu já limpei a casa, quantidade de coisa que vem é pior ainda. Então, gente, então assim, a gente precisa fazer uma campanha silenciosa, sabe? Já tentei fazer isso várias vezes. Às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é sair de dentro da igreja e rezar do lado de fora. Nem que seja isso, sabe? Mas a gente tem que ter consciência, e de novo essa palavra, né? Consciência, de que a gente tem que se dispor para o que vai acontecer. Vai acontecer o santo sacrifício da missa, o Calvário na minha frente, e quem gritavam eram os algozes. Eu já crucifiquei Jesus, eu não quero crucificar de novo, então eu não vou gritar dentro da igreja. Não vou, sabe? Assim, para convidar uma pessoa para fazer leitura, a pessoa anda 500 vezes, parece uma pessoa louca dentro da igreja. As pessoas que trabalham na igreja, elas são péssimos exemplos. Isso não é falar mal, isso é um fato. Não estou falando mal de ninguém, isso é um fato. Qualquer igreja que você vai é isso. Então, assim, vamos ficar em silêncio fazendo reparação, porque Jesus, ele não está gostando disso, ele detesta isso, sabe? Então, ao menos ele tem que encontrar alguma alma ali, ele tem que encontrar algum lugar silencioso e que sejam as nossas almas. Que sejam as nossas almas, gente. Isso é sério, é grave, é dramático, é absurdo o que acontece nas igrejas. É absurdo, né? A pessoa, elas falam dentro da igreja sobre o pastel, o almoço, e o pastel é mais importante do que
Jesus que vai se dar ali em corpo, sangue, alma e divindade, entende? Assim, então é uma inversão completa de valores. Então, a gente está vivendo uma crise. É só olhar para a missa para ver que a gente vive uma crise, né? Porque não existe outra explicação. Você quer saber qual é a crise da igreja? Vai para a missa para você ver o que que é. Loucura! As pessoas saem toda hora para beber água, as crianças fazem maior barulheira, os pais não organizam seus filhos para que eles, né, e vão aprendendo. Sabe, o padre também, antes de chegar, faz barulho. A sacristia, em vez de ser um lugar de interiorização das pessoas e recolhimento, é uma balbúrdia. É loucura. Então, a gente tem que fazer essa reparação, rezar pelos nossos irmãos e pelos nossos sacerdotes. E o que eu estou falando aqui, todos os padres sabem disso, todos sabem disso, todos. Eu não estou falando nada que eu não já falei para um padre. E a gente precisa fazer reparação e ao menos que tenha um coração, o nosso, quieto lá, esperando Jesus. Em reparação. A reparação que a gente pode fazer é o silêncio, sabe? Vocês me desculpem, é que eu fico muito angustiada com isso nas missas. Aliás, para mim, a missa é verdadeiramente um calvário, porque eu fico angustiada do começo ao fim, porque é tudo feito não é para honra e glória de Deus, porque a música não foi ensaiada, então não pode ser para honra e glória de Deus, uma coisa que não foi ensaiada, né? As roupas imorais não pode ser para honra e glória de Deus, o barulho não pode ser para honra e glória de Deus. Então, aquilo que é um culto para Deus, porque a missa, antes de qualquer coisa, é o culto devido a Deus, faz parte da virtude da justiça. É justo que Deus receba um culto. Antes de qualquer coisa, é isso. Então não é para honra e glória de Deus, né? É para a loucura de Deus, né? Assim, Deus deve olhar aquilo e falar assim, gente, o que que é isso? A feira de São Cristóvão não é tão assim como as minhas igrejas, né? Não se consegue rezar. Então, assim, é, é preciso fazer reparação, é preciso pedir a Nossa Senhora do Silêncio, é preciso se mortificar, é preciso estar ali com o espírito de quem está no Calvário, porque é isso que vai acontecer. Não dá para rir de piada de padre e aplaudir, não dá para bater palmas e cantar parabéns, não dá para nada disso, gente. Aquilo não é lugar. Então, alguém tem que fazer reparação. Alguém tem que fazer reparação, né? E que quanto mais a gente possa falar para as pessoas sobre isso, sabe? Que mais pessoas possam fazer esse tipo de reparação, sabe? E que aí as coisas vão corrigindo, sabe? Porque é muito triste, é uma lástima, é a coisa pior do mundo, é o que acontece nas nossas missas, em tudo, né? Em tudo. Quer dizer, você chega antes da missa para rezar, você não consegue. Não adianta ter Capela do Santíssimo. Porque o som entra, né, na Capela do Santíssimo, não adianta nada. Aliás, não tem Capela do Santíssimo porque acham que isso é a melhor forma, né? Você tira o Santíssimo dali para a pessoa poder fazer bastante bagunça. Então, assim, é inacreditável tudo, né? A região oceânica inteira, a nossa arquidiocese inteira, e se você for para outras dioceses, é tudo assim, a menos que você vá para um lugar que já tem um padre convertido, né? Que já entendeu que não pode ser assim. Porque isso é uma coisa de conversão, né? Então, o que eu estou falando aqui não é novidade, milhares de pessoas já sabem disso, e que a gente seja isso, né? Que a gente seja sal da terra, que a gente chegue nesses lugares e ao menos um de nós faça isso, né? Um de nós faça essa reparação, né? Que fique em silêncio, né? E nessa hora eu indico que as mulheres usem véu, porque é maravilhoso. Você fica lá debaixo do véu e parece assim que você se torna um pouco inatingível de tanta coisa, sabe? Mas enfim, desculpa, mas é uma queixa, não é uma murmuração, é bem diferente queixa de murmuração, é uma queixa necessária, né? Necessária, porque não é para padre fazer piada no altar, e não é para rir da piada do padre. Tem que começar a ficar muita gente séria para o padre parar. Não é para o padre entrar fazendo oi, e aí, sabe? Não é, ele está subindo o Calvário. Se ele não faz isso, a gente reza por ele, a gente não tem outra coisa a fazer, né?
Se a nossa irmãzinha que está lá na liturgia, que está lá não sei o quê, que está fazendo não sei o quê, não consegue, a gente também tem que rezar por ela, porque por ele, sei lá por quem, porque está fazendo errado. Então, assim, enfim, eu vou continuar a ler aqui. E é bom que a gente fique de joelhos nessas horas, ou então com a cabeça baixa, sabe, em oração, para mostrar fisicamente, porque é bom, é preciso que o nosso corpo expresse, né, essas coisas. Então, a outra coisa é isso, né? Essa coisa de Deus habitar. Então, ele precisa encontrar a nossa morada limpa e disposta. Então, eu já falei disso aqui, né? Se não houver disposição, e a disposição tem a ver com tudo, né? Com ter feito exame de consciência, com ter feito, ter confessado, com ser uma pessoa de vida interior, de oração, né, de entrar ali em silêncio, em recolhimento, aí pronto, tudo vai acontecer. Sem isso, gente, a gente não é nem digno de ser chamado de católico, porque não adianta nada. Então, eu vou continuar lendo aqui. Esforcemo-nos, pois, em construir em nós mesmos o templo de Deus, para que Deus habite primeiro em cada um de nós, depois em nós todos. Então, vamos fazer esse esforço, né, de sermos sal da terra, sabe? Que o sal, ele pode começar num grãozinho e vai salgando, né? Vai mostrando, assim, quem sabe, uma pessoa, daqui a pouco duas, daqui a pouco três, daqui a pouco quatro, daqui a pouco todos, né? Necessita para isso que cada qual não esteja em desacordo consigo mesmo, porque todo reino intestinamente dividido será desolado, e suas casas cairão umas sobre as outras. Jesus Cristo não entrará na casa cujos muros estejam caídos ou ameacem ruína. A alma deve possuir a casa de seu corpo. Entende? A alma que tem que possuir a casa, né? Do corpo, né? Completa, intacta e sairá indefectivelmente dela se os membros do corpo não estiverem íntegros ou se encontrem desunidos. Cuide, portanto, com grande zelo a alma desejosa de que Jesus nela habite, que seus membros não estejam discordantes entre si, seus membros, isto é, o entendimento, a vontade, a memória. Viu as três faculdades da alma, né? Porque para preparar em nosso interior uma habitação digna de Deus, é necessário que a razão não se encontre extraviada, nem pervertida a vontade, nem manchada a memória. Em outros termos, é indispensável possuir entendimento reto, vontade boa e pronta, memória limpa e pura. Então, eu queria assim que vocês também, quando fossem fazer exame de consciência, fizessem, lembrassem assim sobre os cinco sentidos, como que estão as coisas, por exemplo, o sentido da boca, né, do gosto. Aí dá para pensar assim, o que que sai da minha boca, né? Que tipo de palavra sai da minha boca? Que tipo de coisa sai da minha boca? Sai fofoca, sai maledicência, né? Sai palavrão, sai imundície. O que que sai da minha boca? E o que que entra na minha boca? Aí também o ouvido. O que que eu estou ouvindo, né? O que que eu me disponho a ouvir, né? A pregação de um bom padre, ou eu estou ouvindo qualquer coisa, fazendo barulho, botando a minha casa com sempre um ruído, né? O que que entra nos meus olhos? Aí vem a história do olhar, né? Tem que cuidar muito, porque as coisas, né? Hoje em dia a coisa tá feia, né? Mas o olhar é muito expressivo porque ele é dos cinco sentidos o mais perfeito. Então, assim, por exemplo, aquela história que eu sempre falo para vocês, leiam, porque na hora que eu leio, eu apreendo o que eu leio e entra na minha alma, porque eu tenho que viver a minha doutrina. Se eu fico só ouvindo, sabe, o católico que faz formação só ouvindo, né? Ele não grava essas coisas, isso tem que estar gravado no meu sangue, a ponto de qualquer pessoa que fizer qualquer coisa do meu lado, eu saiba, ou eu mesma, claro, eu em primeiro lugar sempre, eu saiba que eu acabei de escorregar.
e que aquele irmãozinho também eu tenho que rezar por ele, né, e cuidar que aquilo não é bom, né? Eu tenho que, eu te- Não é só a Sagrada Escritura, gente. Nós não somos protestantes, é a doutrina da igreja. Um protestante, por exemplo, jamais vai fazer esse estudo que a gente está fazendo, porque isso não está assim. Aonde está escrito na Sagrada Escritura exatamente? Não tem. É São Bernardo de Claraval, santo da igreja, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo, os nossos sentidos, o tato, esse negócio de abraçar pessoas. Cuidado, homens, ao abraçar mulheres e mulheres ao abraçar homens. Cuidado, homem tem que se curvar para não encostar o peito na mulher e mulher tem que se curvar para não encostar o peito no homem. E padre, pelo amor de Deus, não se abraça, se beija a mão. O padre é um homem, não igual a qualquer homem, mas ele é um homem. Você não sabe qual é a luta que ele está tendo por qualquer coisa, você não sabe. Então, você pode fazer um. Olha, é pecado fazer outra pessoa pecar. Eu vou falar com um amigo meu, aí eu me encosto. Pô, não pode. Isso é falta de caridade com o outro. Eu vou com uma roupa imoral, o cara peca olhando para mim. Isso é falta de caridade. Eu faço o outro pecar. Que isso esteja. Isso é doutrina da igreja, modéstia, pureza. O São Bernardo de Claraval está falando de pureza aqui. Pureza. Olha, está falando de purificar a alma. Se eu não tenho minimamente senso disso, então eu nem comecei a purificar ainda. Comece tudo de novo, rápido. Vai confessar tudo isso. A roupa imoral que você veste em casa. Tem que vestir. Ué, você está em casa, Deus está te vendo. Você está como em casa? O seu filho está vendo você como? Como é que você vai ensinar modéstia para o seu filho se você está com um short imoral? Não existe isso, você ficar nu na frente do seu filho. Não pode. Você tem que ensinar pudor para o seu filho. E você tem que ser assim na rua, então nem se fala, entendeu? Então, assim, isso é católico, isso é doutrina, eu tenho que ser pura. Eu nunca vou conseguir dominar o meu corpo se eu não consigo começar a fazer essas coisas. Eu não consigo, não vou dominar o meu corpo. Eu vou pecar no olhar, eu vou olhar para o homem, vou achar ele interessante, eu vou olhar para o cara que está dando aula na internet e vou achar ele interessante, eu vou olhar, o cara vai olhar para mim com outro olhar. Porque eu ainda não me purifiquei. Eu tenho que me purificar, gente. Isso é super sério dentro da nossa igreja também. E tem que rezar muito para isso. Porque as pessoas, elas estão achando que vão para o céu e assim elas não vão. Não vão. Eu vou fazer leitura, eu estou fazendo liturgia, estou fazendo isso aqui, estou lá na frente e a minha calça está marcando. Não pode, não pode, acabou, não pode. A pessoa não está entendendo. Não pode. E se ninguém falar, você já sabe agora, porque eu já falei aqui e agora você já sabe, você já tem consciência de que isso é pecado. Porque aqui a gente está fazendo isso, a gente está falando para que a gente tenha consciência reta e pura. Porque olha só, gente, só os puros verão a Deus. Porque olha só, gente, o que que a gente acha que é a pureza de Deus? O que que é a pureza de Deus? A gente tem noção do que seja? Um bebê não tem a pureza de Deus. 500 bilhões de bebês não têm a pureza de Deus. Só para vocês terem ideia o que é Deus, assim. Tem um cara que teve uma experiência mística com Deus, e ele fala isso. O que mais impressionou nele, da experiência mística que ele teve com Deus, não foi a sabedoria de Deus, não foi, foi a pureza, que parecia um bebê, mas era o bebê mais puro que ele não imaginaria que isso existisse. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar qual é a pureza de Jesus? Como é que você coloca ele dentro de você? Que, que tipo de lixo tem dentro da gente, sabe? Então, assim, só os puros verão Deus. A gente tem que pedir para Deus duas coisas básicas: pureza de coração, que é isso, e pobreza de espírito, ou seja, eu cada vez mais não querer nada, não desejar nada, a não ser a vontade de Deus para mim. É isso que é o caminho. Então, assim, eu tenho que cuidar do meu corpo externamente, porque esse papo furado que, ai, mas coitada, ela é uma boa pessoa.
Você não sabe, você está falando isso, mas você não sabe. Ela é uma boa pessoa e o coração dela é bom. É mentira. A pessoa é maldosa, ela está se exibindo e ela está sendo sensual. Mulher sensual não é compatível com Nossa Senhora. A sensualidade não é católico, é diabólico. Então, mulheres, que história é essa agora que tem uma moda de mostrar ombro? Que é isso? Buraquinhos? Que isso? Não pode mostrar ombro. Pra que que tá mostrando o ombro? Não tem que mostrar nada. Sabe assim? Não tem que mostrar nada, gente. A gente não tem que mostrar nada. O belo não é para ser mostrado, não. As catedrais góticas têm coisas belas que ninguém sabe e nunca viram, porque foi o cara lá que fez para Deus. O meu corpo é para Deus, não é para o meu irmão olhar para mim, né? Ou a minha irmã olhar para mim, porque eu, por exemplo, quando olho, eu já fico horrorizada e não sou homem, nem sou trans, nem lésbica, eu fico horrorizada, porque eu falo, esta alma, ela não tem noção que ela não vai para o céu assim, né? E se você for tentar corrigir, não dá certo, mas tudo bem, a gente ajoelha e reza, porque é a única coisa que a gente pode fazer. E aí a gente tem que mostrar para os nossos irmãos a modéstia, sabe? Porque a gente tem que ser modesto quando a gente foi na esquina comprar pão, na igreja, dentro de casa, né? Em tudo que é lugar, gente. Na hora de dormir, tomando banho, tudo. A gente tem que ser modesto, a gente tem que ser puro de coração. Senão a gente não consegue. A gente não consegue, sabe? Então, assim, é um bom começo isso, sabe? Porque senão a gente não vai conseguir. Eu fico muito. Bom, faltam 10 minutos. Eu vou só terminar esse capítulo aqui, né? Aí a gente abre para questões. Bom, eu fico muito tomada quando eu falo isso, porque eu, eu rezo muito por todas as pessoas, rezo muito por pessoas que, né, cometem esses pecados visíveis. Eu não estou falando nada, né? A pessoa está ali pelada, o que que eu vou fazer? Eu estou vendo, né? Tá na minha frente, né? Então, eu fico muito, muito tomada porque eu vejo que a pessoa, ela não se converteu ainda, né? E ela precisa se converter, né? Então, nós temos que rezar muito pelos nossos irmãos, por nós mesmos, que somos os piores de todos, para começar, né? Então, ele termina falando isso. Feliz a alma que se aplique a purificar, aqui, ó, de toda mancha de pecado a casa do seu coração e enchê-la de obras santas e justas, porque já não apenas os anjos, mas também o próprio Senhor dos anjos se deleitará em nela vir e habitá-la. E não basta apenas purificar essa casa interior do que tenha de mal, é necessário enchê-la de coisas boas, para que não seja preciso nada buscar fora dela, uma vez que abandonadas todas as coisas exteriores. O que ele quer dizer é que a gente tem que ter todas essas coisas dentro da gente. Esse bem todo que é o próprio Deus, né? Através da oração, da boa leitura, né? De filmes santos, de ir para lugares santos, de conversar conversas santas, de ter amizades santas, enfim. Porque Santo Tomás fala, né? Amigo é aquele que me leva para o céu e que ama a mesma coisa que eu. Não dá para ser amiga de uma pessoa que não ama a Deus. Então, essa pessoa, a gente só reza por ela. Vocês sabem que isso não é falta de caridade, né? Não é falta de caridade você não conviver com uma pessoa, né, que possa te levar ao pecado. Você tem a obrigação apenas de rezar pela pessoa, não de conviver com a pessoa, né? Eu faço isso assintosamente com algumas pessoas para elas entenderem que eu não quero ser amiga delas enquanto elas não se converterem, porque elas me fazem muito mal. O mal que elas fazem a mim é ver o quanto elas não amam Jesus e estão ali como se elas amassem, e elas não amam. E elas acham que elas vão, né, que vai dar para dar uma. Não, vai, acho que dá por aqui, porque no fundo a pessoa sabe, meus queridos, nós sabemos. Nós temos nossa alma, ela é gravada com os mandamentos de Deus. No fundo, a gente sabe tudo. A gente sabe a porcaria que a gente é e a gente sabe os pecados que a gente é capaz de cometer. Então, não tem como enganar a Deus.
mas a gente pode sofrer por essas pessoas, a gente pode sofrer por essas pessoas e oferecer a Deus, Senhor, essa pessoa que não te ama, porque a pessoa não ama, né? Ela ama a si mesma. Eu amo a mim, eu quero que todo mundo olhe para mim, e eu vou botar um abacaxi na minha cabeça se for preciso. Então, ela não ama a Deus. Então, eu rezo para que ela se converta e ame a Deus, né? Então, eu preciso ser um exemplo, não por vaidade, porque se eu fizer qualquer coisa por vaidade, acabou também. Mas porque, para começar, eu preciso de Deus. E para terminar, eu preciso que o próximo olhe para mim e veja alguma coisa que preste, né? Porque também, se não foi exemplo com nada, e eu estou mal na fita. Então eu termino aqui e aí vocês falem o que vocês querem. Eu termino de uma forma um pouco. Tem gente que deve ter saído, eu nem vi, porque eu fico bastante. Ai, porque eu tive uma vida imunda, nojenta, e eu sei o que é não amar a Deus, e eu sei o que é ofender a Deus, e eu sei o quanto ele é ofendido, e eu não gosto que as pessoas ofendam a Deus. Eu não gosto, eu não posso gostar. Se a gente gostar de ver alguém ofendendo a Deus, a gente é totalmente louco, né? Então, eu não gosto de ver as pessoas ofendendo a Deus. Então, eu sofro imensamente por Deus. Então, quando eu vou para a missa, é um duplo calvário, né? É o calvário que acontece no altar e o calvário que acontece comigo, quando eu estou ali, com certeza, padecendo junto com Jesus. E é assim que a gente tem que estar. É assim que a gente tem que estar. Então, falem alguma coisa e vamos terminando. Se precisar, a gente abre outra sala, algumas questões. Falem, queridos. Nada a falar, porque São Bernardo de Claraval é tudo, né? 5 horas da tarde. Nossa, eu falei. São Bernardo falou muito, né? Mas eu também falei muito, porque eu não consigo me conter nessas questões. Bom, daqui a pouco vai terminar. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Taja. Tô boladona. Não, boladona não, mas assim, ele é muito claro, né? Esse livro é É. muito. A linguagem é muito fácil de ser entendida, então não tenho muita pergunta nem muita dúvida, não. Ficou muito bem certinho, assim. E aí você fez esse apanhadão aí muito maneiro, que você já tinha falado comigo no almoço, então tudo certo. Então, mãe, não pode mais tomar um pouquinho, Porque os santos, né, é que nem Curadás também, ele falava numa simplicidade que todo mundo entende. São Bernardo, imagina, ele é doutor da igreja, ele discutia com reis, com papa, ele era conselheiro de um papa. Aí ele vai escrever uma coisa assim, numa simplicidade, porque Deus é simples, né? Vocês sabem que uma das definições de Deus é essa. Deus é simples, então São Bernardo cheio do Espírito Santo, esse sim está cheio do Espírito Santo, né? Ele fala super simples assim, né? Aí você não tem dúvida, você entende tudo, gente. É impressionante. E eu acho que a gente vai Ô tirar Flávia, muito proveito para a alma da gente, né? Com essa leitura. ô Fala já. Flávia, é que o simples não é simplório, né? E é, a comunicação do simples é direta, né? O cara fala, vai direto na tua alma, assim, tuf, aí vai na tua consciência, É, tuf, aí você vai, ai meu Deus. A leitura desse livro, tem alguns livros que a gente vai ler aqui que eles mudam a vida da gente. Esse livro mudou a minha vida e tem vários outros que eu já vi que vocês não vão ler, mas a gente vai ler aqui, assim, porque vocês vão receber goela abaixo. Nem que vocês não queiram ler, a gente vai ler junto. Porque eles são incríveis, muda a vida da gente. Você se converte lendo o livro, cara, porque é muito, muito forte. É simples e forte. E necessário, senão a gente mas não muda. Flávia, muito bom, muito bacana você estar fazendo esse clube de leitura, porque é bom ler em conjunto, É, muito é. bom. De vez em quando a gente vai parar e vai fazer algumas coisas mais assim, né, objetivas. Vai ter uma hora, por exemplo, que eu quero entrar em questões do mundo, assim, que também a gente tem muita questão para falar.
sobre questões do mundo que a gente está enfrentando, aí já não tem uma literatura assim, né, para gente, porque como é uma coisa contemporânea, a gente não tem um santo que escreveu exatamente sobre o que a gente está passando, mas a gente tem pessoas falando coisas no YouTube assim super sérias que a gente tem que ficar muito cuidadoso assim, porque são coisas sérias que a gente está passando, né? E, mas é isso, São Bernardo, ele é um santo muito mariano, né? Aliás, vocês sabiam que foi ele que fez aquele finalzinho da Salve Regina, que a gente fala, ó Clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria, foi ele que colocou. E ele é um monge cisterciense, que é um ramo dos beneditinos. Ele era tão santo que, quando ele chegava nas cidades, as mães fechavam as janelas e as portas para os filhos não saírem atrás dele, porque todo mundo ia atrás dele, assim, eu vou entrar no seu convento. E ele converteu a família inteira dele, os irmãos dele, todo mundo entrou no convento dele. E ele era tão mariano, ele tinha uma imagem de Nossa Senhora que todo dia ele passava por ela e falava Ave Maria, até que um dia ela falou Ave Bernardo. Olha que lindo isso. E aí começam. Ele é muito mariano. Ele é um santo que ama Nossa Senhora e tem a imagem dele em geral é representada com ela dando de mamar para o menino Jesus, só que ela tira o peito do menino Jesus e dá o leite, jorra o leite para ele, sabe? É linda Dona, a imagem dele, é Eu muito vou, lindo. vou em casa botar um caso só voltei. tá bom, Tá? vai lá. Eu tô aqui. Eles estão quase chegando aqui já. Então é isso, meus queridos. Vamos começar a ser sal da terra Desculpa, para Flávia, gente. desculpa. Não, não tem problema. É Para porque eu tô aqui gente. no catecumenato, a gente está aqui na igreja e vai ter evento aqui hoje. Tá. Aproveita e convida todo mundo, né, É para porque a gente está tendo a semana.